Para quem não me conhece, eu me chamo Kaique Mota, eu tenho 20 anos, faço parte do Ministério Fogo Cruzado, onde a gente tem um trabalho que nós atuamos nas ruas de São Paulo, exclusivamente na Cracolândia. Todo domingo nós estamos ali pregando o Evangelho, levando alimentação, salvação, tirando aquelas pessoas daquele lugar. Nós temos um trabalho também nos orfanatos, né? Atualmente agora nós trabalhamos em um abrigo, que o nome do abrigo é Filhas do Crack. Ou seja, as crianças que não tiveram pais, por causa que os pais estavam nas situações de droga, vício do crack, elas foram para esse abrigo e nós estamos lá cuidando dessas crianças. E se você puder um dia estar com a gente lá, vai ser poderoso, amém? Se você puder um dia estar com a gente na Cracolândia, visitando lá o abrigo, as crianças, cara, eu tenho certeza que você vai se apaixonar, porque elas são lindas demais. E você vai entender o que é o Evangelho verdadeiro, amém? Vocês estão aqui? Eu já disse que eu fico com medo quando vocês não falam comigo. Então vocês falam comigo, eu falo com você, e até o final do culto a gente vai se dar muito bem. Vamos fazer assim? Então quem está aqui comigo aqui, amém? Então glória a Jesus, até o final do culto a gente vai se dar bem. Aleluia! E a gente está atuando nas ruas de São Paulo, ali na Cracolândia, e cada domingo que a gente está lá, pastor, é uma experiência louca que Deus nos dá. Cada domingo é uma coisa que Deus faz para que a gente possa se surpreender com Ele. Porque o Evangelho é um Evangelho que nos surpreende, amém? Você acredita assim? O Evangelho nos surpreende dia após dia, cara. Quando você pensa que você já viveu de tudo, Ele vem e se surpreende de novo para você entender que você não sabe de nada. Todos os dias Ele mostra algo para você que você fala assim, cara, eu não sabia que o Evangelho me proporcionava isso. E é um tempo que o Espírito Santo tem falado com a gente, no nosso ministério, é que Deus ele vai fazer algo, e é algo através da nossa família, amém? Deus não vai fazer em outro lugar, a não ser na família espiritual dele. E nós estamos aqui em uma só família espiritual nessa noite. Eu não acredito que nós estamos em igrejas diferentes, porque só existe uma igreja, a igreja de Cristo. Nós somos de corpos diferentes, de denominações diferentes, mas aqui nós fazemos parte de uma só igreja. E por isso que Deus vai fazer, através da família dele, aquilo que ele vai fazer esse ano aqui, irmãos, pode anotar. Algumas denominações vão falar assim, meu Deus, mas não está fazendo na minha denominação. Não, porque tem denominações que não fazem parte da família espiritual de Deus. E aqui eu tenho certeza absoluta que existe uma família espiritual tão poderosa de Deus aqui, que quando nós saímos de lá de São Miguel Paulista e atravessamos, é parecido que nós estamos lá também. Não tem diferença. Eu estando em São Miguel ou estando aqui na comunidade cristã Plenitude, para mim é a mesma coisa, porque eu sei que eu estou fazendo parte da família de Deus como você está. E na família de Deus não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos são filhos, buscando ser parecido com Jesus. Quantos aqui querem se parecer com Jesus? E se você quer se parecer com Jesus, com o irmão mais velho, eu tenho certeza que o Pai vai te abençoar nessa noite, para que Ele nos dê mais graça, para nos parecermos com Jesus. Existem tantas coisas no meu caráter que precisam ser transformadas. Existem tantas coisas na minha vida que precisam ser transformadas. Mas todos os dias quando eu levanto as minhas mãos para o alto e eu digo isso: Espírito Santo, me faça me parecer com Jesus. Eu não quero ser um pregador relevante, eu não quero nada disso, eu não quero fama, eu não quero nada. Eu só quero me parecer com Jesus. Que a minha família olhe para mim e veja que eu me pareço com Jesus. Que a minha família espiritual veja que eu me pareço com Jesus. Porque Jesus ele foi 100% Deus, mas Ele também foi 100% homem. E a nossa maior luta hoje é para ser homem, para ser humano, para confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados. Cara, faz tempo que eu não vejo alguém confessando pecado diante de mim. Né, pastor? Antigamente a gente via tanta pessoa que chegava até a gente, falava assim, cara, eu errei. E hoje, cara, parece que as pessoas só conseguem falar das suas vitórias, celebrar os seus acertos e não falar dos teus erros. Mas é um tempo que a gente vai começar a expor o nosso coração, para que Ele possa nos tocar de uma forma verdadeira. Ele vai começar a tentar convencer você, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que a gente venha abrir o nosso coração e falar, Espírito Santo, eu preciso de você. E a Bíblia fala que aquele que confessa diante dos teus irmãos, aí é que estabelecida a cura. Então é um tempo de cura para nós, amém? É um tempo que você vai ter que abrir a sua boca para Deus e para as pessoas. Mostrar quem você é. Não colocar uma máscara e estar numa igreja e fingir que está tudo bem, enquanto que o Espírito Santo que te conhece de verdade, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, Ele conhece você.
Então é um tempo de verdade para a tua igreja. E eu acredito nisso, que Deus está fazendo algo através da tua igreja. Quem acredita assim? Através da tua família, Deus está fazendo algo sobrenatural na terra. A gente tem visto o diabo se levantar, mas a Bíblia já estava nos preparando sobre isso, que os finais dos tempos iria acontecer isso. E eu fico feliz, eu vou dizer para você, porque o meu encontro com o meu amado está chegando. O encontro com o meu amado Jesus está chegando. Você se alegra com isso? A iniquidade se levanta, mas o meu encontro com Ele também se levanta. O diabo se levanta, mas o meu encontro com Ele cada dia mais próximo. Então, amanhã quando você acordar, mesmo que você esteja, triste com diversas situações que você está passando, quando você levantar pela manhã, diga isso: o meu encontro com Jesus está chegando. Isso vai trazer esperança para você. Existe um versículo na Bíblia, em Filipenses capítulo 4, versículo 12, que Paulo diz assim: eu sei andar em fartura e sei também andar em necessidade. Eu aprendi o mistério de viver feliz sobre qualquer circunstância, pois eu tudo posso naquele que me fortalece. Esses dias eu fui pregar no Mato Grosso junto com o meu pastor, Aranilto Babão, e a gente foi convidado para almoçar, no Rio Paraguai. E o restaurante era um barco. E eu falei assim: rapaz do céu, não tenho condições nenhuma de estar aqui, E só rico lá no lugar. E a gente chegou lá, eu falei assim: Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Não entendia nada. Daqui a pouco o pessoal falou assim pra gente: pastora, você come carne de jacaré? Eu falei: não sei nem o que é isso, mas põe aí, né? E colocaram uma carne de jacaré, varão, um peixe lá. E eu falei: rapaz, suco natural. E eu falei assim: eu escolhi viver a coisa certa, ser missionário, aleluia, pregar o evangelho. Eu escolhi a coisa certa, eu fiz a escolha certa. Aqui onde eu estou, no Rio Paraguai, diante de uma paisagem linda, comendo peixe, carne de jacaré, tomando suco de laranja com acerola, suco de limão. Estou muito feliz. Eu fiz a escolha certa, ser missionário, viver para Jesus, viver pela fé. Aí eu estava já começando a se achar, falei: rapaz, e pregar, a gente pregava, aí depois o pessoal levava a gente para comer. Sabe assim, um nível de honra que a gente estava andando ali no Mato Grosso. E eu falei assim: é isso que eu escolhi para viver, né? Pregar o evangelho, viver pela fé, as pessoas vão honrar a gente. Passou uma semana, quando a gente voltou de lá, a gente foi pregar junto com o pastor Babão. A gente chegou numa igreja, no sábado. Os irmãos olharam para a gente, nos trataram super mal. Aí a gente foi pegar um copo d'água, parecia que estava cobrando um copo d'água também. Não nos ofereceram nada. A gente foi para Campinas e estava varado de fome. Voltamos, sabe fazendo o quê? Chupando bala house. Na mesma semana. Uma semana a gente foi honrado e na outra foi desonrado. E no domingo a gente estava na Cracolândia, comendo marmitex junto com os caras lá. Aí o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Não é o ambiente que tem que fazer você, é você que transforma o ambiente. Você tem que saber ser honrado, você tem que saber ser desonrado, você tem que saber ter abundância, tem que saber ter fome, mas você tem que aprender uma coisa: o mistério de viver feliz. E o Espírito Santo está querendo colocar no teu coração, não importa o ambiente que você está, não importa se amanhã você vai acordar e vai ter um banquete para você tomar café, ou se você vai acordar pela manhã, você vai abrir a sua despensa e vai falar assim: não tenho nada para tomar café amanhã, mas você escolhe ser feliz. Se você escolher ser feliz, ponto final. E não importa se eu estou lá no Mato Grosso, se eu estou em Alphaville, se eu estou em qualquer lugar, eu sou o mesmo, porque o Espírito Santo me fez aprender a viver feliz sobre qualquer circunstância, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar abundância, eu posso passar necessidade, mas eu sei que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, porque o que me fortalece não é a comida que o mundo me dá, o que me fortalece é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo que me faz ser feliz. Então nessa noite o Espírito Santo está querendo devolver a tua felicidade, amém? A felicidade não que vem através das tuas coisas que você recebe, mas a felicidade que você recebe através da presença de Jesus, que quando você acorda pela manhã, a primeira coisa que Ele faz é chegar no teu quarto. Até o final do culto a gente vai se entender aqui. Mas eu só estou querendo dizer para você, antes de eu começar a pregar, é que você pode ser feliz. Eu só estou querendo dizer para você que você pode ser feliz. Se você escolher viver para Ele, você vai poder ser feliz. Eu vou falar uma coisa para você: você não vai ser feliz em outro lugar como você vai ser feliz na presença de Deus. Passando abundância, tendo abundância ou passando dificuldade. Não desista agora. Eu vou te contar a última coisa que aconteceu comigo na Cracolândia. Para quem não me conhece, eu quero contar um pouco da minha vida. Eu não sei porque eu estou abrindo meu coração aqui, mas eu já vou pregar, amém, pastor?
Eu tenho 20 anos e o Espírito Santo me deu uma palavra há 5 anos atrás que eu iria ser um pregador do Evangelho. Eu acho que eu contei aqui no meu testemunho da última vez que eu vim aqui. E eu pensava que assim, não, eu vou trabalhar, né, pastor? Eu vou ter minha vida, vou estudar, vou me formar, vou fazer as coisas. E aí eu vou pregar o Evangelho e aí a gente vai seguir na vida do jeito que a gente quer, né? 50% minha vida, 50% a vida de Jesus. A gente vai seguindo assim. Só que essa palavra, todo lugar que eu ia, eu recebia essa palavra de confirmação. Você iria pregar o Evangelho, você vai viajar as nações, você vai fazer isso, você vai viver pela fé. E cara, eu nunca entendia o que era isso. E eu comecei, há 2 anos que eu comecei a andar com o pastor Babão, que é o meu pastor. E essa palavra foi ficando mais forte no meu coração e Deus foi usando a vida dele para destravar algumas coisas no meu ministério, para que algumas coisas pudessem fluir. Cara, Deus usou a vida dele demais. Hoje a gente costuma pregar o Evangelho praticamente toda semana. Quando a gente está na Cracolândia, estamos nos abrigos, estamos nas casas. E todo dia a gente vive para Jesus, para a honra e glória do Senhor. Só que você viver pela fé, pastor, não é fácil. Porque tem dia que você coloca a mão no teu bolso e fala assim, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer? E aí as situações vêm, as dificuldades chegam e você fala assim, cara, será mesmo que Deus me chamou para esse negócio? Será que Deus me chamou para viver disso, cara? Porque quando Deus fala algo, Ele fala assim, você vai viver pela fé, você vai pregar o Evangelho nas nações, você vai fazer isso. Deus, Ele está falando o teu destino, mas Ele não está falando o processo que você vai passar. Porque se Ele falasse o nosso processo, nós não iríamos cumprir. Nós iríamos falar assim, Deus, eu vou passar por isso? Não. Deixa esse meu destino para outra pessoa. Eu não quero. Você acha, responde comigo, para mim. Se Deus tivesse falado para José o processo que ele iria passar, antes de falar para ele que ele iria ser governador do Egito, você acha que ele iria cumprir tudo aquilo que ele iria fazer? Você acha que ele ia falar, eis-me aqui? Não, ele falou assim, Deus falou para ele, você vai ser governador do Egito, eu vou te exaltar, eu vou fazer isso em você. E ele falou assim, é mesmo, rapaz, amém. Só que quando ele começou a passar o processo, ele viu, meu Deus. E é assim que acontece com a gente. Eu comecei a passar um processo na minha vida. Desde o final do ano para cá, algumas coisas não estavam acontecendo e eu falava assim, cara, será que eu fui chamado para isso mesmo? Aí começa a ter dúvidas no nosso coração. E eu acredito que é assim com você também, né? Às vezes você tem uma palavra que Deus fala para você fazer e às vezes as dúvidas tomam conta do teu coração e você começa a duvidar da palavra de Deus. Eu aprendi algo com o pastor Anderson Silva, ouvindo uma ministração dele, ele falou assim, quando as tuas dúvidas te levarem a você duvidar das promessas de Deus, duvide das tuas dúvidas, não da palavra de Deus. E eu comecei a entrar em crise, eu falei assim, eu acho que eu vou voltar a trabalhar, eu acho que eu vou voltar a estudar, vou trabalhar, e essa coisa de ministério, de pregar, quando Deus permitir eu faço. Só que aí, o Babão, meu pastor, ele falou isso, minha mãe, meu pai, eu quero apresentar a galera que está comigo aqui. Está comigo a Milena, minha namorada, levanta a mão. O Vitor, que é um amigo, um levita, alguém tão especial. E tá ali meu pai, cara. Meu pai tá aqui comigo. Levanta a mão aí, pai. Carequinha. Carecudo. Aquele dali é meu amigão, cara. É meu pai. E essas pessoas que estão aqui comigo aqui, em todos os momentos que eu tive dúvidas, elas falaram assim pra mim, continua, você tem uma palavra, você não vai trabalhar, cara. Você tem uma palavra, não vai trabalhar agora, cara. Deus te chamou pra isso, viva pra isso. Eu preciso, né, ter dinheiro, eu preciso ganhar minhas coisas, preciso conquistar minhas coisas. Deus usou essas pessoas para me fazer continuar. E domingo retrasado eu estava na Cracolândia, e a gente estava lá servindo os pães, servindo chocolate, e o pastor Babão estava fazendo a cicatriz de um cara, o curativo dele, que ele estava todo aberto aqui. E a gente começou a conversar com esse cara era muito sábio, esse cara começou a edificar a minha vida de uma forma sobrenatural, usuário de pedra na Cracolândia. E ele era muito sábio, muito inteligente, ele falava coisas pra gente que a gente falava assim, né, Vitor? Falava assim, meu Deus, esse cara tem muita revelação de Jesus, cara. E beleza, a gente serviu o café para todos ali. Quando chegou no final, ele virou para mim e falou assim, cara, eu não sei porquê, mas eu senti te dar uma oferta aqui na Cracolândia. E eu não tinha R$1 no bolso. Eu tinha pregado no sábado em uma favela lá em São Mateus. E eu vim pela fé, eu e esse cara aqui, ó. E esse cara aí a gente pregou, porque a gente chama a pregar o Evangelho, a gente pregou o Evangelho lá e a gente voltou de São Mateus. E cara, eu falei assim, Vitor, cara, eu vou voltar a trabalhar, meu Deus, não está dando mais certo e tal. E no sábado eu preguei, e no domingo eu fui para Cracolândia, encontrei esse cara, e no final o cara falou assim para mim, eu não sei porquê, mas eu senti te dar uma oferta. Eu falei assim, não cara, eu não posso te receber aqui uma oferta. Ele falou, não, eu quero te dar tudo que eu tenho, e você foi o primeiro a falar comigo aqui, eu quero te dar tudo que eu tenho. Tirou R$10 do bolso dele. Tem que ser muito doido, né?
tirou R$10 do bolso dele, falou assim: eu quero te entregar essa oferta. E eu na hora falei assim: não posso. Aí o pastor que estava do meu lado falou assim: recebe, Deus está falando com você e Deus vai abençoar ele. E aqueles R$10 que ele tinha, era o único dinheiro que ele tinha para usar a pedra. R$1 na Cracolândia é como se fosse R$1.000. E ele me deu R$10, falando assim: oferta tudo que eu tenho para usar a pedra na tua vida. E nesse dia o Espírito Santo confirmou o meu chamado, falou assim: não importa de onde vai vir a provisão, eu estou com você, independente de qualquer situação. Simplesmente continue, simplesmente permaneça. E você, cara, recebeu uma oferta de R$10 na Cracolândia, cara, é como se eu tivesse recebido R$100.000, porque seria 10 pedras que ele iria usar naquele lugar. E Deus tirou o vício do coração daquele homem, estendeu para mim como forma de oferta. E o Espírito Santo confirmou no meu coração: se não vem daqui, a minha provisão não está com você onde você pensa. A minha provisão está com você todos os dias, seja na Cracolândia, seja no Mato Grosso, seja no São Mateus, seja onde você estiver, a minha provisão está com você. E por isso que eu estou te falando que hoje eu já não vivo mais por essas situações. Aonde eu estou, aonde Deus me coloca, eu faço aquilo que Ele me manda. E nessa noite não vai ser diferente. Eu estou aqui para cumprir uma palavra, e eu tenho certeza que Deus vai tocar o teu coração. Você recebe isso? Você não vai duvidar daquilo que Deus falou com você? Se Deus falou que você iria para as nações, respeite os processos. Se você hoje não vê nada disso, se Deus falou para você, pastor, que esse lugar aqui não iria caber mais jovens, vocês iriam ter que procurar outro lugar, cara, simplesmente respeite os processos e continue queimando de amor todos os dias pelo teu amado, pelo nosso amado, porque Ele vai fazer. Amém? Você recebe isso? Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, versículo 22. Eu tenho uma palavra no meu coração. Eu gostaria que o Espírito Santo clareasse a nossa mente para que a gente pudesse entender o que Ele quer fazer nessa noite. Mateus 14, versículo 22. É um capítulo que todos conhecem, mas eu queria ser breve naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração e ser muito preciso naquilo que Ele me mostrou para essa noite. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que o fracasso do teu passado vai ser usado por Deus para te reposicionar no teu futuro. Eu quero repetir: o fracasso do teu passado vai ser usado por Deus para te colocar no teu futuro. Aquilo que você sofreu no passado, Deus vai pegar isso como cicatriz e vai usar isso para colocar você no teu destino e no teu futuro. Você recebe essa palavra? Aquilo que você passou até aqui foi por um propósito. E hoje Deus pega o que você passou, não para você olhar como forma de dor, não, mas Deus vai pegar o teu fracasso, os teus erros, as suas mazelas, e vai falar assim: filho, eu vou usar isso para você ser usado por Deus lá na frente, para tocar outras vidas. Você recebe essa palavra no teu coração? Assim como Deus fez na minha vida, mudou um destino de um jovem que estava totalmente perdido, sem rumo, sem destino, nas drogas, prostituição. E Deus pegou esse cara, um cara totalmente improvável, e hoje está sendo usado por Deus para tocar algumas vidas. Quem acredita que é um improvável aqui? Tem que ter coragem de levantar a mão. Quem acredita que é um improvável aqui? Um improvável para esse mundo, mas uma bomba nas mãos de Deus, no mundo espiritual. Você é flecha na mão dos valentes. Você recebe isso? Você é flecha na mão do valente. E a flecha, ela tem 3 ambientes. Se ela não está no arco, ela está na aljava. E se ela não está na aljava, ela está cumprindo o teu propósito. E às vezes nós ficamos escondidos na aljava de Deus. Ficamos escondidos por muito tempo lá, escondidos na aljava de Deus. Nós falamos assim: nossa, nós somos flecha, que nós vamos ter que cumprir o nosso propósito, nós vamos para as nações. E Deus esconde você nesse lugar aqui chamado aljava. E você fica aqui por muito tempo. E você fala assim: Deus, quando vai ser a minha vez de ser usado por Deus? Quando vai ser a minha vez de pregar o Evangelho? Quando vai ser a minha vez de subir aqui nesse altar, de cantar, de pregar? Qual vai ser o dia que eu vou pregar o Evangelho nas nações? E você fica aqui na aljava, sendo preparado. Aí Deus vem com a mão dele, pega a flecha que está do teu lado, mas não pega a sua vida. E aí você fala assim: rapaz, mas eu estou tanto tempo aqui nesse lugar, e ninguém me vê, ninguém me usa.
E a vida que está do seu lado, que chegou ontem, já está sendo usada por Deus, já está pregando, já está cantando, e você fala assim, o que está acontecendo? E Deus fala assim, ó, eu vou te falar uma coisa, o melhor lugar para se estar é na aljava dele. A aljava significa lugar de preparo. A aljava significa lugar de segurança. Você está escondido na aljava de Deus. E Ele está te preparando, está te preparando. E se você estiver escondido na aljava de Deus, fica tranquilo. Amém? Fica tranquilo, porque na hora que Ele colocar as mãos sobre a tua flecha, pegar você, colocar diante do arco, Ele vai colocar você diante do arco. Aí você fala assim, agora eu vou pregar o evangelho nas nações, agora eu vou cumprir a palavra que Deus falou para mim, agora eu vou ser usado por Deus. E você fala assim, agora eu vou ir para cima, eu vou ir para frente. E Deus pega você e fala assim, ó, em vez de você ir para frente, você é puxado para trás. Em vez de você ir cumprir o teu propósito, Ele te puxa para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O maior propósito é ouvir o que está no coração dele. O maior propósito é você ir cumprir o teu destino, ouvindo o que está no coração dele. E por isso que ele pega, tira você da aljava, do lugar secreto, coloca você no alvo e puxa você para ele. Essa é uma boa noite que Deus está puxando algumas pessoas para ele. Essa é uma boa noite que Deus está puxando algumas pessoas para ouvir o que está no coração dele. E quando você ouvir o que está no coração dele, não importa o lugar que você está, você vai ouvir o que Deus tem para aquela geração. Você vai ouvir o que Deus tem para aquele povo e para aquelas pessoas. E você vai ouvir as batidas do coração de Jesus. E quando Ele liberar você para cumprir o teu destino, você vai cumprir diante de uma palavra e diante de uma voz, a voz do coração de Jesus. Aleluia. Quantos aqui gostam de permanecer no secreto? Só que mais do que nós permanecemos no secreto, nós temos que entender que o secreto é um lugar de preparação. Amém, pastor? Esses dias não, vai fazer 3 anos. Eu tinha um amigo que ele me assustava um pouco. E o nível de espiritualidade dele, cara, eu falava assim, eu nunca vou chegar nesse lugar. Ele era assustado. Daqui a pouco eu prego. E ele falava para mim assim, Kaique, eu acordo 6 horas da manhã e eu fico 6 horas orando no meu quarto. E eu falei, rapaz, cara, eu acho que quando sair pela porta do teu quarto as pessoas já caem na unção, né? E eu era novo convertido naquela época, ele não, eu fico 6 horas no quarto orando. Quando eu saio para ir para as ruas de jejum, eu vou para os ônibus, começo a pregar o evangelho nos ônibus, no metrô. E quando eu volto, eu leio, estudo a Bíblia, almoço. E ele vivia essa radicalidade de viver. E eu falava assim, cara, um dia eu quero ser que nem esse cara, mano. Eu quero orar o tanto que ele ora, eu quero pregar o evangelho no ônibus que nem ele prega. E eu falava assim, cara, e eu via ele sendo usado por Deus, pregando, orando 6 horas por dia. E eu olhava para a minha vida, pastor, eu estava entregando envelope na igreja. E eu não saía disso, eu fiquei acho que 1 ano, 2 anos, entregando envelope, levando água para o pastor, limpando o banheiro, que estava cheio de cocô. E eu fazia isso, eu falava assim, rapaz, quando que eu vou ser usado por Deus nessa terra? Eu não entendia nada, e o cara pregando, sendo usado, e eu falava assim, eu não tinha sabe quando você não tem uma voz para cumprir algo? Eu não tinha. E eu ficava simplesmente orando. Eu gostava de ir para os montes. Eu ia para o monte, ficava orando com essa galera aqui, ficava no meu quarto secreto orando, não era às 6 horas, que no começo do meu ministério eu fazia isso. Eu vou contar um pecado para vocês aqui, amém? E em nome de Jesus que ninguém faça isso. Eu ia para o meu quarto, pastor, eu colocava um cronômetro e começava a orar. Orava, e daqui a pouco eu olhava quanto tempo que eu tinha orado. E falava assim, pensei que tinha orado 2 horas, quando eu olhava, 20 minutos. Falei, meu Deus do céu, não passa hora. E eu orava. Depois eu voltava para lá e eu olhava no relógio, 40 minutos. Falei, não dá mais não. E não conseguia chegar em 1 hora, cara. Eu não sei porquê, pastor. Mas eu fazia essas besteiras, tipo assim, eu pensava que quanto mais eu ficasse tempo com ele dentro do meu quarto, mais eu iria ser abençoado. Até que um dia que eu entendi que não se importa de quanto tempo eu passo com ele trancado no meu quarto, mas quanto tempo eu passo sem ter a presença dele. Eu posso ficar 3 horas no meu quarto com ele e sair e perder a presença. Eu posso ficar 6 horas orando no meu quarto, quando eu saio eu perco a presença. E aconteceu isso com o meu amigo. Esse cara, ele me assustava na sua espiritualidade. E passou 1 ano que eu fiquei assim, nessa vida, buscando a Deus. Eu fiquei sem ter contato com ele há 1 ano. E eu encontrei ele esses dias, pastor. E quando eu encontrei com ele, eu adicionei ele no Facebook, a gente manteve um contato.
E quando eu fui ver o Facebook dele, cara, e ele é um negão, tipo, um negão presença mesmo, desse tamanho, um negão forte. E quando eu fui ver, o negão, tipo, tava fazendo aqueles coisas de striptease nas baladas, tá ligado? O que aconteceu com um cara que orava 6 horas por dia, que pregava no ônibus, que orava, que era espiritual, O que aconteceu com esse cara? Caiu. E o Espírito Santo colocou no meu coração: não importa quanto tempo você passa comigo no quarto, o que mais importa é quanto tempo você passa sem mim, fora do teu quarto. Eu acredito que essa é a nossa geração, a geração do secreto, amém? Mas vai ser a geração também que vai sair cheia do Espírito Santo em qualquer lugar. Seja na escola, na faculdade, no serviço, você vai ser cheio do Espírito Santo, porque o que você busca no secreto, você vai manifestar em público. Você recebe isso? Vocês estão aqui comigo? Estou sentindo vocês um pouco cansados. Vocês adoraram muito aqui. Eu cheguei um pouco atrasado, mas me perdoe, tá? O meu carro ele teve um problema, peguei um trânsito na radial, mas a gente chegou aqui, pela glória de Deus. Vocês estão aqui comigo? Você acredita que Deus vai usar a tua vida? Nessa geração? Quem achou, diga amém. Mateus 14, versículo 22. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para fundo, e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! Essa palavra aqui é uma palavra muito conhecida, a gente já ouviu muita pregação sobre isso. Só que eu sempre, quando leio essa passagem, o Espírito Santo me mostra dois ambientes aqui. Um ambiente que Jesus estava enviando os seus discípulos para uma situação. E Jesus, ele fala assim: ó, eu vou despedir a multidão, vai você, passa para o outro lado lá, pega os discípulos, entra no barco, que eu vou despedir a multidão e vou ficar um tempo sozinho. E os discípulos entram no barco diante dessa palavra e começam a atravessar o mar. E os discípulos estão dentro do barco. E Jesus está ali, no monte. A Bíblia diz que Jesus está ali intercedendo, orando, em um tempo de solitude, sozinho. E ali o mar vai indo. Quando ele se encontra diante de uma grande tempestade, um grande vento. E a Bíblia fala que todos os discípulos ficaram morrendo de medo. Começaram a gritar, começaram a se espantar. E eu nunca entendi o porquê dessa situação. Eu sempre lia isso, mas eu me perguntava por que Jesus permitiu os discípulos passarem essa situação. Até que eu abri a Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 23. Você que pode abrir, abra comigo. Mateus capítulo 8, versículo 23. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, salva-nos que nós perecemos. E ele disse-lhes: por que temais? Homens do quê? Homens do quê? Por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Eu sempre li Mateus 14, versículo 22 e perguntava assim: cara, por que Jesus deixou os seus discípulos ir embora sozinhos naquela tempestade? Só que se você for ler 6 capítulos anteriores, você vai ver o porquê dessa situação.
Jesus estava no barco dormindo, os seus discípulos acordados. E ali Jesus está dormindo diante do barco. Eu fico imaginando Jesus dormindo, tirando uma pestana. E ali os discípulos ali deveriam estar conversando, sei lá, jogando uma prosa, trocando uma ideia. E daqui a pouco eles começam a perceber a tempestade, começam a perceber o vento. E a Bíblia fala que eles ficaram morrendo de medo de morrer. E eles vão lá acordar Jesus, cara. Olha que incômodo acordar o mestre. Quem é que gosta de ser acordado? Rapaz, tem uma coisa que eu não gosto de ser acordado. Mas eu fico imaginando Jesus acordando naquela calma dele, naquele domínio próprio, naquela mansidão. E os discípulos ali, e eu fico imaginando o tom de voz dos discípulos, Wesley. Fico imaginando, cara. Porque a Bíblia fala que estava uma tempestade e um vento contrário. E eu fico imaginando, será que eles chegaram diante de Jesus e falaram assim: Mestre, Senhor, Abba Pai, Adonai, Elohim. Será que eles adoraram Jesus? Ou será que eles já foram batendo em Jesus? Senhor, mestre, você não está vendo que nós vamos morrer aqui, rapaz? Acorda, salva a gente aqui. Jesus levanta naquela calma dele. Ele diz assim: por que vocês têm medo? Ou seja, está dizendo aqui: eu estou aqui com você, por que você tem medo se eu estou com você? Por que você tem medo? Cara, imagina comigo, os discípulos ficaram com medo de morrer, sendo que Jesus estava no barco. E às vezes o que acontece com a gente é a mesma coisa. Nós estamos aqui na igreja e eu vou falar uma coisa para você. É muito fácil você começar a ficar esperançoso a respeito de Deus quando você está numa conferência. É muito fácil. Quando a gente vem no culto aqui, quando eu cheguei aqui, estavam os jovens aqui diante do altar chorando, ajoelhado. E aqui, pastor, é o lugar que a gente mais faz promessa. Quando a gente vai para uma conferência, então, a gente está lá, cara, eu já fui para a conferência que eu queria entregar tudo, cara, eu queria entregar meu carro, eu queria entregar tudo. Eu falei assim: não quero viver, eu quero viver para isso. E eu entregava. E quando eu saía daquela conferência, a minha vida voltava ao normal. E aquilo que eu falava lá, eu já não tinha mais vontade de falar quando eu saía. Porque aqui existe algo poderoso, porque os santos estão reunidos aqui, amém? E aqui é muito fácil você ouvir de Deus, você ficar esperançoso sobre Deus, você ficar esperançoso do teu chamado, aqui é muito fácil. Aqui Ele te anima, aqui Ele está com você. Mas eu quero ver o que você vai fazer quando você sair daquela porta ali. Eu quero ver o que você vai manifestar na segunda-feira, quando você acordar pela manhã para você ir trabalhar. Eu quero ver o que você vai manifestar quando você não sentir Jesus por perto. O que será que nós vamos manifestar quando nós acordarmos pela manhã e nós não sentimos aquilo que nós sentimos aqui no culto? Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Eu acredito que todos. E se você não está sentindo até o final do culto, você vai ser impactado pelo poder de Deus, amém? Você vai ser impactado pelo fogo de Deus, porque eu sinto isso, que essa é uma noite que Deus vai destravar algumas coisas no nosso coração, amém? E é muito fácil, nós estamos aqui, nós fazemos promessas, nós cantamos sobre Ele, nós cantamos que Ele é santo, nós cantamos que nós queremos vê-lo, nós cantamos que nós queremos ir para a sala do trono, e a nossa vida está dizendo isso aqui na igreja. Mas o que nós fazemos quando nós não sentimos Ele por perto? Aqui, Mateus capítulo 8, versículo 23, Jesus estava no barco, os discípulos começaram a temer, com medo de morrer, começaram a clamar a Jesus. Jesus levanta, olha para Pedro e faz assim, ó: aquieta-te mar, e aquieta-te vento. E a Bíblia fala que toda aquela tempestade foi cessada. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Estabelecendo um modelo para os seus discípulos. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Fala assim, ó: um modelo eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer isso daqui, ó. Aquieta-te vento, aquieta-te mar. E ali eu fico imaginando os discípulos olhando aquilo e falavam assim: cara, quem é esse que até os ventos e o mar te obedecem? Mas a Bíblia fala que Jesus já tinha entregado o poder para eles, já tinha entregado a autoridade para eles. Eles poderiam fazer isso, só que eles não fizeram. Em vez de eles fazer aquilo que Jesus ensinou para eles, eles acordaram o mestre. E Jesus, com a misericórdia dele, levantou a mão e repreendeu o mar e o vento. Só que 6 capítulos mais para frente, uma mesma situação. Jesus com os seus discípulos fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Só que agora Jesus fala assim: pastor, entra dentro do barco vocês, passa para o outro lado, eu vou ficar aqui um tempo orando. Na mente dele, ele já sabia. Jesus estava falando assim: eu vou enviar vocês para uma situação, porque eu quero ver o que vocês vão fazer quando vocês não me sentir por perto. Eu quero ver o que você vai manifestar quando você não me sentir dentro do barco. Eu quero ver o que você vai fazer. Qual vai ser a sua manifestação e a tua resposta sobre aquilo que você está aprendendo quando você está perto comigo.
O que manifestamos quando nós não estamos dentro da igreja? Eu vou te falar algo, o que a gente tem que manifestar fora dos templos é o que a gente aprende aqui, amém? Você tem que manifestar algo, cara, você tem que... eu escutei algo do Alessandro Vilas Boas esses dias e, cara, é verdade. A gente passa 10 anos, pastora, estudando sobre pregar o evangelho nas ruas, mas ninguém prega o evangelho nas ruas. A gente vive indo em estudos para orar pelos enfermos, mas ninguém ora pelos enfermos mais. A gente vive estudando teologia para descobrir sobre quem é Deus, mas a gente não entra no quarto secreto e fala assim: Deus, eu quero te conhecer de verdade. A gente não faz. A gente vive na teoria, mas ninguém consegue viver Deus na prática. E essa é uma noite que Deus vai começar a mostrar para você que você pode viver Ele na prática. Provar e ver que Ele é bom. Dar uma resposta sobre aquilo que Ele está falando com você aqui nesse tempo. Aleluia. Você me ama ainda? Você continua me amando? Eu continuo amando vocês. Não é uma palavra dura, é uma palavra para nós, amém, pastor? Porque a gente tem que ter entendimento sobre aquilo que buscamos aqui. Posso falar uma coisa para você? Essa reunião aqui não é uma reunião que a gente veio para encontrar amigos, simplesmente. Nessa reunião aqui, pastor, sabe o que a gente vem fazer? Afiar nossas espadas. Afiar aquilo que eu carrego com aquilo que o pastor carrega. E ele afia a minha espada e eu afio a espada dele. Para que quando a gente saia daqui, a gente venha cumprir o propósito que Deus estabeleceu sobre a minha vida e a vida do pastor. Amém? Sobre a minha vida e a tua vida. Nós estamos aqui levantando um altar de adoração para Jesus. Nós estamos aqui entregando o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. O culto não é só um lugar para nós vermos amigos. Embora a igreja seja a comunhão dos santos, mas eu acredito que culto é aquilo que eu entrego para Ele ainda, amém? O culto é o que eu entrego para Ele. Esses dias eu ouvi um pastor falar de um judeu, que um pastor chamou um judeu para ir para um culto, varão. E o judeu falou assim: eu ir para um culto? Tá bom, o que eu tenho que sacrificar? A mentalidade do judeu é que quando eu venho para a casa de Deus eu tenho que entregar algo. Eu não posso vir de mãos vazias. Mas a nossa mentalidade da nossa geração é o quê? Eu vou para a igreja para ser abençoado. Eu estou precisando tomar um passe lá na igreja mesmo. Eu estou muito pesado. Eu vou para a igreja para ficar mais leve. Eu vou para a igreja para sabe assim, eu estou muito pesado, eu vou para a igreja para ficar mais leve. Eu quero te dar uma notícia, cara. Que aqui não é um lugar de ficar leve. Aqui não é um lugar de sair, entrar aqui para falar assim: eu preciso ser abençoado. Aqui não é um lugar de você ser abençoado. Aqui é um lugar de você abençoar pessoas. Aqui não é um lugar simplesmente para você vir receber, mas é um lugar que você vem entregar. Amém? E eu não estou falando de dinheiro, não. Às vezes a gente fala de entregar, as pessoas já começam a falar assim: entregar o meu dízimo, entregar a minha oferta. Não estou falando disso. Estou falando de entregar o teu coração de uma vez por todas. Estou falando de entregar a tua vida de uma vez por todas. Eu estou falando de entregar o teu perfeito louvor de uma forma que você nunca entregou. Entregar, suar diante da presença de Deus e falar assim: eu vim aqui me entregar o meu corpo como sacrifício vivo. Amém? Quantos querem entregar o teu corpo aqui nessa noite como sacrifício vivo? E através que você entrega o teu corpo, Ele abençoa você, Ele abençoa a tua casa, Ele abençoa a tua família, porque você entendeu o propósito do que é cultuar. Cultuar não é somente receber. Cultuar também é o que eu entrego. Porque o que eu recebo aqui nesse altar, o que o pastor estuda e ministra sobre vocês, é uma hora que nós devemos sair daqui e dar uma resposta lá fora sobre tudo aquilo que nós temos aprendido na igreja. E Jesus, ele faz isso com os seus discípulos. E é incrível, cara. Porque Jesus tem tudo na mente dele. Jesus tem tudo arquitetado na mente dele, cara. Tudo que Jesus faz é bom. A Bíblia fala que a vontade do Senhor ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quantos querem a vontade do Senhor aqui? Eu quero a perfeita. Quantos querem a perfeita? Eu não quero ficar só com a boa, pastor. A boa eu não quero. Eu quero ficar com a perfeita vontade de Deus. E eu sei que a perfeita vontade de Deus é quando eu entrego a minha vida por amor a Ele. É quando eu entrego o meu louvor por Ele. É quando eu entrego a minha oferta com amor para Ele. É quando eu começo a entender que eu venho aqui e eu tenho uma consciência da presença de Deus. E eu entrego tudo que sou, tudo que tenho diante dEle. E o que Ele vai fazer através de mim, cara, não pertence a mim, mas pertence a Ele. O que eu estou querendo provocar em você aqui é um sentimento que você tem que começar a entender. Que você tem que dar uma resposta sobre tudo aquilo que você ouve. Porque Deus não responde suas perguntas.
Deus responde as suas respostas. Vocês estão aqui? Talvez você entrou aqui com um monte de dúvidas. Você falou assim: hoje é um culto que eu vou fazer bastante pergunta para Deus. Eu já fiz culto assim. Eu já fui em culto que eu falei assim: nessa noite eu e o Senhor vai ter uma conversa, Wesley. A gente vai ter que ter uma prosa, porque eu não estou sabendo porque está acontecendo isso. E eu vinha com a minha listinha de perguntas para Ele. Chegava diante dele e falava assim: Deus, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Sabe o que ele fazia? Nada. Porque Deus não responde as minhas perguntas para Ele. Deus vai começar a responder na hora que eu começar a responder o céu. Quando eu respondo o céu, Ele me responde. Quando eu respondo o que Ele quer para mim, Ele começa a me responder. Quando eu respondo a presença, a palavra e a vontade de Deus, Ele começa a me responder. Só você que está aqui nessa noite, levante sua mão um pouco para o alto. Levante suas mãos um pouco para o alto. E diga assim: Espírito Santo. Diga mais forte: Espírito Santo, eu quero aprender a dar uma resposta quando eu não te sentir por perto. Porque eu sei que você vai estar ali. E eu não quero simplesmente fazer perguntas para você, mas eu quero ser um agente de resposta para o teu reino. Amém? Você a partir de hoje vai ser um agente de resposta para o reino de Deus, não de perguntas. A religião está muito cheia de indagações. Pode isso ou não pode aquilo? Faz isso, não faz aquilo. Deus existe ou Deus não existe? Cara, sabe o que o mundo quer ver? Você provando que Deus existe. Deus não quer saber se Deus existe ou não. Mas quando o mundo Wesley começar a ver na gente a prova de que Deus existe, Ele não vai mais perguntar se Deus existe ou não, porque você vai começar a ser uma resposta do reino de Deus nessa terra. E essa experiência, que nem eu comecei falando aqui, que eu li esse texto, Mateus 14, versículo 22, em dois ambientes. Eu vi o primeiro ambiente, Jesus estabelecendo um modelo diante deles. E depois eu via Jesus subindo para o monte e enviando os seus discípulos para uma situação. E embora, igual vai acontecer com algumas pessoas aqui nessa igreja. Eu sinto em falar isso. Deus vai começar a levar algumas pessoas para algumas situações, pastor. Simplesmente para ver o que elas carregam. Simplesmente para ver o que elas acreditam. Deus vai começar a levar pessoas aqui para um lugar de solitude, que você vai provar se você acredita em Deus ou não. Se você vai provar o que você canta aqui é real no teu coração ou não. Se você vai provar que quando você diz assim: quão bom é, quão suave que nós vivamos em união. Quando Deus te colocar no meio dos crentes, eu quero ver o que você vai fazer. Porque é muito fácil, né? Hein, pastor? A gente fala assim: nossa, quão bom e quão suave é que a gente vive em união. Mas só na igreja, porque quando começa a ter convívio em casa, não dá muito certo. Quando começa a comer da minha panela, quando começa a comer da minha comida, aí não fica legal. Mas é bom que a gente vive em união, somente na igreja, né? A gente canta aquela música, uma família sem qualquer falsidade. A gente canta, eu cantava isso na igreja. Só que dentro do meu coração eu olhava para alguns irmãos e falava assim: cara, esse cara eu não quero nem pintar de ouro dentro da minha casa. Eu falava isso. Falava assim: não, é bom a gente ficar aqui na igreja, né, varão? Aqui na igreja a gente é amiga, a gente é um, mas assim, para começar a andar junto, não dá certo. Deus vai quebrar alguns paradigmas no nosso coração, amém? Deus vai começar a quebrar algumas coisas no nosso coração e vai nos levar para situações para que a gente possa manifestar o que a gente está ouvindo e o que a gente está buscando. Não importa mais o que estamos pregando. O que importa nesses dias é o que estamos nos tornando, pastor. Não importa mais o que falamos ou pregamos. Se você vai no Google ou no YouTube, cara, vai ter milhares de palavras lá. E palavras boas. Eu poderia vir aqui hoje, baixar uma pregação do Google, do YouTube, de qualquer lugar, colocar aqui e pregar para vocês. Mas o que iria comunicar para vocês isso? Nada. Porque só pode comunicar algo para as pessoas aquilo que é verdadeiro, amém? E se você tiver uma verdade no teu coração, uma verdade do reino de Deus, uma verdade do que você tem ouvido sobre Jesus, você vai dar uma resposta adequada para o mundo, amém? A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 19, que o mundo, a ardente expectativa da criação, aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. E quantos são filhos de Deus aqui? Se você é filho, o mundo te aguarda, cara. Mas o mundo não está aguardando mais um canal no YouTube. O mundo aguarda isso, Wesley? O mundo está aguardando mais uma pregação do Kaique, mais uma música, mais um...
O mundo não está aguardando. Sabe o que o mundo está aguardando? Eu vou te falar a realidade aqui do que eu vejo sobre o Evangelho. É a gente, pastor, vir aqui no domingo, levantar nossas mãos para Jesus, e na segunda-feira estender a mão para o necessitado. É vir aqui cantar que Ele é santo, e na segunda-feira provar que Ele é santo diante das pessoas. É vir aqui dizer que Ele é bom, e na segunda-feira começar a ser bom diante das pessoas. Você recebe essa palavra? Eu sei que não é uma palavra boa para a gente se ouvir nesses dias, mas é necessário eu compartilhar isso, amém? É necessário eu falar para você que não importa mais o que você está falando, pregando, ou colocando nos grupos do WhatsApp. Não. Embora é o que nós estamos se tornando, com quem estamos ficando parecidos? Será que estamos ficando parecidos com Jesus? Ou será que estamos ficando parecidos com nós mesmos? O Espírito Santo está aqui, amém? E Ele está alinhando algumas pessoas para o teu propósito. Ele está alinhando algumas pessoas aqui, trazendo de volta para o teu destino, colocando elas de dentro do teu reino, mas não do jeito que você pensa, mas é do jeito dele. Não é do jeito que você quer fazer, mas é do jeito dele. Não é da forma que nós pensamos sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho. Não se trata mais de teoria, se trata de praticidade do Evangelho hoje. E embora Jesus está no barco, está na nossa vida todos os dias, mas vai ter situações que nós não vamos sentir Ele por perto. E o que vamos fazer? O que você faz quando ninguém te vê? O mundo tem um ditado, que a tua identidade está ligada com o que você faz quando ninguém te vê. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira do diabo. Sabe qual é a tua verdadeira identidade diante de Deus? A primeira é que você é filho. Amém? E mais do que filho, você é filho amado. Glória a Jesus por isso. Você é filho amado, você se alegra por isso que você é filho amado. E a tua identidade está escrita filho amado de Jesus. Você acredita nisso? Só que você não é o que você é o que você faz quando ninguém te vê. Sabe qual é a tua verdadeira identidade? É quando você está no altar, chorando diante da presença de Deus. É quando você levanta suas mãos para Jesus e começa a dizer que Ele é santo. Essa é a tua verdadeira identidade. A tua verdadeira identidade não está o que você faz quando ninguém te vê, não. A tua identidade está ligada quando você entra num ambiente de adoração junto com o teu mestre, junto com o teu Criador. E quando você se junta com o teu Criador, a tua identidade é estabelecida ali. Quantos querem restaurar a tua identidade nessa noite? Quantos querem restaurar a tua identidade nessa noite? O diabo veio para roubar a nossa identidade, e o diabo tem martelado nessa geração para tirar a identidade dos seus filhos. E sabe o que está acontecendo no Evangelho hoje? Eu comecei a viajar a alguns lugares, pastor. E a gente tem visto um Evangelho de muita teoria e pouca prática. A gente tem visto um Evangelho que todos falam de ir para as ruas, mas ninguém vai mais para as ruas. As pessoas falam assim: olha, que Deus abençoe vocês lá na Cracolândia, mas ninguém se compromete mais com nada. As pessoas pregam o Evangelho aqui na igreja, e tem pessoas do lado de você, da sua casa, dos teus vizinhos, estão passando fome. E sabe o que nós falamos? Deus abençoe, eu vou orar por você. Não, Deus não quer que você ore pela pessoa que está passando fome. Deus quer que você seja provisão para essa pessoa que está passando fome. Já não é mais tempo de a gente falar assim: olha, morador de rua, cara, você está passando muita fome, né? Eu vou orar para que Deus abençoe você. Não. É tempo de se tornar a oração na vida das pessoas. É tempo de se levantar como resposta para essa geração. É tempo de se levantar sobre aquilo que ouvimos aqui e dar uma resposta no mundo lá fora. E Jesus aconteceu isso. Ele estava com os seus discípulos e estabeleceu um modelo. Ele falou assim: ó, estou no barco com vocês, o modelo é esse. Só que tem hora que você não vai me sentir por perto, e o que você vai fazer? E a Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 22 diz isso: que ele despediu a multidão, subiu ao monte e mandaram os seus discípulos para o outro lado. E ali tem um cara chamado Pedro. Esse cara é muito especial. Esse cara, para mim, claro que o meu modelo é Jesus, a minha referência é Jesus, mas Pedro tem um pouquinho de nós dentro dele. Pedro, a gente tem um pouquinho de Pedro, mesmo que a gente não assuma, né? Mesmo que a gente fale que não tem um pouquinho de Pedro. Não, todo mundo carrega um pouquinho de Pedro, cara. Eu vejo nas atitudes dele. Aí aquele cara que falava assim para Jesus: não, Jesus, se for preciso morrer com você, eu morro no teu lugar. Quando a situação estreitou, rapaz, ele foi o primeiro a negar. Ele falava assim: Jesus, eu não sou digno de lavar os teus pés. E Jesus falava assim para ele: Pedro, se você não lavar os meus pés, você não tem parte comigo. E ele falava assim: cara, então deixa eu te dar um banho logo então. Pedro era esse cara muito radical, ele era muito intenso. E a Bíblia fala sobre esse cara aqui nesse versículo. Pedro,
E a Bíblia fala que Pedro ali está diante do barco, todos os discípulos, 12 discípulos estão lá dentro. E Jesus orando por eles. E uma situação toma conta daquele barco, tempestade, vento contrário. E eles começam a gritar de medo. Mas você lembra que 6 capítulos atrás eles também gritaram de medo na mesma situação. Jesus mostrou um modelo para eles, falou assim, olha, faz isso. Em Mateus capítulo 14 eles estão sozinhos, Jesus leva eles para essa situação, fica no monte, intercedendo por eles, porque eu tenho certeza que Jesus não mandou eles para uma situação sem intercessão. Jesus ficou ali no monte, orando por eles, intercedendo por eles, e cara, o que é engraçado é porque se você soubesse que Jesus está nesse momento, à destra de Deus Pai, intercedendo por a gente. A Bíblia diz isso, que Deus está intercedendo pela gente agora, dizendo assim, Daniel, dá certo, Wesley, eu estou orando por você, Vitor, dá certo, cara, eu estou intercedendo por você. Às vezes a gente acaba de pregar nas igrejas, e aí às vezes as pessoas vêm pra gente assim, pastor, e falam assim, tem como você orar pela minha vida? E eu não tenho nada contra orar, a gente ora, a gente ministra, mas às vezes eu fico olhando pra pessoa e às vezes dá uma vontade de falar assim, se você soubesse quem está orando por você nesse exato momento, cara, você não iria me pedir a minha oração de um cara tão falho como eu, porque Jesus está intercedendo por você, meu amigo. Eu quero te dar uma notícia boa aqui, Jesus está intercedendo por você. Não, eu quero repetir isso, Jesus está intercedendo por você. Para que você dê certo, para que você cumpra o propósito, para que a sua família seja salva. Ele está torcendo por você, intercedendo por ti, pela tua casa e pela tua família. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus intercede pelos seus filhos? Ah não, cara, tem que ter muita fé para isso. Eu acredito. E ali Jesus mandou aqueles discípulos para essa situação, ficou no monte orando, intercedendo. A situação tomou conta do barco, tempestade, vento. E os discípulos começaram a gritar com medo, cara. Às vezes me dá nervoso de ler algumas coisas com os discípulos, sabe assim? Me dá algum certo de nervoso assim. Cara, os caras estavam com Jesus, mano. Não pense comigo, que estavam com Jesus. O Jesus provou para eles diversos sinais e maravilhas. Jesus falou para eles assim, ó, eu vos dou autoridade, eu estou te dando tudo. Jesus mostra para ele uma situação e mostra para ele o jeito de fazer. E depois Jesus fala assim, ó, atravessa para o outro lado, a palavra era essa, atravessa para o outro lado, eu vou ficar no monte intercedendo por vocês. E os caras começam a gritar de medo, mano. Os caras começam a ficar com medo de morrer. Dá para entender isso? Dá para entender? E ainda a realidade da nossa igreja hoje, pastor. Eu vi um estudo esses dias que alguém colocou no Facebook, alguém compartilhou, não sei se foi nem da igreja de vocês, eu não sei, que 80% dos cristãos têm medo de morrer. Isso é comprovado mesmo. Uma pesquisa nos Estados Unidos comprovou que 80% dos cristãos têm medo de morrer. Mas tipo assim, é meio contraditório. Porque nós cantamos que Ele ressuscitou, que Ele vai nos levar para a glória. Nós cantamos isso na igreja. Cantamos ou não cantamos, pastor? Que nós vamos, Ele tem preparado-vos lugar. Nós cantamos isso, nós ouvimos pregação sobre isso. Sabe quando chega em casa? O diabo fala assim, eu vou matar você, vai acabar tudo. E sabe o que a gente faz? Fica com medo. Ou é só eu que já fiquei assim? Ou é só eu que já tive medo de morrer? Cara, quando eu pensava em morrer, eu até suava. Tinha medo de morrer. Meu pai também já passou por isso. Cara, eu tinha um medo de morrer. Falava assim, cara, sabe o que eu pensava? Eu pensava que quando eu morresse, iria acabar tudo. E eu ia ficar dormindo, como se fosse dormir mesmo. E aí eu tinha essa mentalidade desde quando eu nasci. Eu pensava isso, pastor. Cara, quando eu morrer, acho que quando as pessoas dormem, Wesley, morrem, elas dormem e acabou. E volta pro pó e acabou, não tem mais vida. Eu pensava isso. E quando eu entrei para a igreja e comecei a descobrir, cara, que Jesus, Ele morreu por mim, Ele preparou um lugar, e aqueles que morrem diante da presença dEle não vão morrer, vão viver uma vida eterna. Aqueles que perderem a sua vida hoje, por amor a Ele, esse vai achar a vida dele eternamente. Cara, isso me animou e me trouxe esperança, e hoje eu tenho convicção, cara, que a morte não é o fim, é apenas o começo para aqueles que amam a Jesus. Então se você ama Jesus, se você acredita nessa palavra aqui, cara, não tenha medo de morrer. Porque o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Cara, Paulo entendeu isso. Ele falou assim, cara, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer é lucro porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que Jesus fez por mim. E eu quero profetizar isso em nome de Jesus. Repreender todo o espírito que tem soprado sobre a tua mente, que a morte é o fim para você. Não, a morte não é o fim para os filhos de Deus. A morte é apenas o começo. É essa convicção que devemos ter. Sabe quando eu começo a ver na internet cristãos, missionários,
morrendo, um cortando a cabeça, outro morrendo afogado, outro está tacando fogo neles. Sabe o que eles falam? Eu tenho certeza que a convicção do coração deles é: o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente está com Jesus aqui dentro do barco. Quando a gente volta para casa, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo da situação, a gente tem medo dos problemas. Cara, essa é uma noite que Deus está querendo nos levar diante de todos os problemas e nos dar uma convicção de quem Ele é para nós e o que Ele tem feito para as nossas vidas. Todo medo está repreendido hoje em nome de Jesus, amém? Toda depressão, repreendido hoje em nome de Jesus. Toda tristeza, repreendido hoje em nome de Jesus. Você vai ser um povo alegre, você vai ser feliz, porque você serve a Jesus. Não, cara. Quando eu olho, cara, todas as vezes eu chorava. Quando eu olhava os cristãos, pastor, sendo mortos, cara. Os caras colocavam eles assim no joelho. Os islamistas, nega Jesus, não nego. Nega Jesus, não nego. Cortava a cabeça. Nega Jesus. Eu escutei uma história esses dias que os islamistas entraram dentro de uma família de um cristão. E falaram para ele assim: nega Jesus, ou senão todos os seus filhos vão morrer, e a sua esposa. E ele falou assim: cara, eu não vou negar. E os islamistas começaram a matar um por um da família dele. E ele viu o filho, ele viu a esposa, ele viu todos morrerem. E depois acabou morrendo também. Mas eu fiquei me perguntando: cara, o que faz uma pessoa fazer isso? Tem que ter muito amor por Jesus, sim ou não? Tem que ter muito amor por Jesus, mas também tem que saber que a morte não é o fim. Sabe o que eu sinto no meu espírito aqui? Jovens que estão nesse lugar, que têm medo de morrer. E o diabo tem soprado, pastor, sobre muitas vidas aqui, o espírito de morte. E aqui nós viemos, nós cantamos que Ele é vida, mas quando nós vamos para a nossa casa, nós não sentimos essa vida dEle. Nessa noite, todo medo está caindo por terra. Todo espírito de depressão caindo por terra. Espírito de suicídio, eu anulo você nessa noite. Espírito de suicídio, espírito de morte, nós te anulamos e nós te repreendemos aqui. Todo espírito contrário, todo vento contrário sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nós damos uma ordem, nós damos uma voz de comando: vida de Deus, vida de Deus. Estenda a sua mão, estenda a sua mão para cima e declare vida de Deus para a sua família, vida de Deus para a sua casa, vida de Deus para a sua família. Ei, Espírito Santo, nós declaramos todo espírito de suicídio sendo cessado agora. Todo medo de morrer sendo cessado agora, porque nós sabemos para onde estamos indo, sabemos quem nos chamou, sabemos quem morreu por nós. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ah! Cara, você acredita que Ele ressuscitou? Não, de verdade mesmo. Você acredita que Ele ressuscitou? E você acredita que você vai ser ressuscitado por Ele? Você acredita que Ele preparou um lugar para que a gente possa morar? Você acredita na salvação ainda? Cara, eu estou falando, é verdade, é real. Jesus morreu por você, preparou um lugar. E hoje, se você entregar a tua vida para Ele, você não vai morrer, você vai viver eternamente. E sabe quando você tem essa convicção que a morte não é o fim, e é que a nossa vida é passageira, você já não vai ficar mais chorando pelas coisas que você chora. Você já não vai ser mais inconstante, mas você vai ser intencional naquilo que você busca. Você vai ser intencional naquilo que você prega. Você vai ser intencional naquilo que você está fazendo. Você recebe isso? Cara, eu vou falar uma coisa. Quando eu começo a estudar sobre religião, existem esses caras aí que estão morrendo. Os caras colocam explosivos no seu corpo e vão e matam milhares de pessoas. Sabe para quê? Porque eles acreditam que quando eles morrer, eles vão ter lá várias virgens com eles. Eles vão ter lá algumas coisas no paraíso. Eu não vou falar o nome da religião, você já sabe qual que é. E eles acreditam. E sabe o que eu entendo? Uma frase que Tupac Shakur falava. O rapper mesmo, você deve conhecer. Se eu não encontrar uma causa para morrer, eu nunca vou viver. Quantos aqui querem encontrar uma causa para morrer? Começar a viver? Tem que ter coragem para falar isso.
Enquanto que você não encontrar uma causa pela qual você tem que morrer todos os dias, para a tua vontade. Hoje, quando a gente sair desse culto aqui, não vai ter ninguém com um revólver apontado para a gente. Não vai ter. Mas sabe o que vai ter, Wesley? A nossa indisposição de não buscar a presença do Espírito Santo. Sabe o que a gente vai ter? A nossa frieza espiritual batendo na nossa porta todo dia, falando assim: cara, não faz isso mais, para de pregar o evangelho. Olha, não vai mais para a igreja não. Olha, não ora mais pela sua família não. Você está vendo nada está acontecendo. E aí todo dia isso bate na nossa porta. E sabe o que a gente faz? A gente não consegue nem vencer isso. E hoje é uma noite, cara, que o Espírito Santo está querendo nos fazer, nos livrar de todo medo, entendendo que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. E às vezes Ele espera uma resposta do nosso coração para provar e ver o que nós estamos buscando. Quantos estão entendendo essa noite? Quantos estão me entendendo aqui? E aí a Bíblia fala que Pedro está ali diante do barco. Os discípulos começaram a gritar com medo. E Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre as águas. Ou seja, aquilo que era problemas para os seus discípulos, ele estava aqui, ó, flutuando. Falando assim: cara, o seu problema não é o meu problema. Às vezes a gente faz da nossa situação uma tempestade. E sabe onde Jesus está? Nisso tudo? Em cima da tempestade, andando sobre ela. E Ele vem diante de nós. A Bíblia fala que Jesus vem diante do mar, andando sobre o mar. E Pedro, a Bíblia fala que todos começaram a gritar de medo, pensando que era um fantasma. Olha o que o medo faz. Por isso que eu estou te falando aqui. E eu senti isso no meu espírito. Que quando nós temos medo, pastor, a nossa visão sobre quem Jesus é camuflada. Nós não conseguimos enxergá-los como Ele realmente é. Porque nós temos medo da morte, nós temos medo de viver para Ele, nós temos medo de se entregar para Ele por inteiro, nós temos medo. Então, o medo, ele causa uma visão ofuscada de quem Ele é. Só que nessa noite, em nome de Jesus, o medo ele foi embora, amém? E a tua visão clara sobre quem Jesus é está voltando. Uma visão sobre quem Ele é e o que Ele tem preparado para você. Você recebe isso? Uma visão clara de quem Jesus é para você? Quantos têm revelação aqui de quem Jesus é? Eu vou te falar uma coisa, que quando você tiver uma revelação de quem Jesus é, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Quando você tiver uma revelação de quem Jesus é, o amigo Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está presente todos os dias, um Deus que não se cansa de nos alcançar com a tua misericórdia. Embora que a gente erre, todos os dias Ele bate com o teu amor, Ele nos procura, Ele nos ama. Cara, se você entender que Jesus Ele te ama com amor incondicional, você vai parar de ser inconstante. Sabe quando eu parei de ser inconstante? Quando eu entendi, cara, que eu não tenho mais para onde fugir. Se eu subo aos céus, Ele está. Se eu vou mais profundo do abismo, ali Ele está. Não tem mais para onde, pastor, eu correr da presença de Jesus. Não tem mais. Sabe por quê? Porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele está presente aqui. Embora que você fale assim: eu não estou sentindo nada nesse culto. Esse Kaique está falando algumas coisas aí, já até está passando do horário. E cara, ele está enchendo linguiça, eu não estou sentindo nada. Não. Ele não depende de mim para vir aqui. Ele veio porque Ele é bom. Ele veio porque a gente precisa. Ele veio porque você precisa do toque dEle. Ele veio porque você precisa da graça, da misericórdia, do amor, do perdão. Do amor, do perdão. Do amor e do perdão. E é por isso que Ele está aqui. E a Bíblia fala ali em Mateus capítulo 14, versículo 22, Ele vem andando sobre as águas. Os discípulos começaram a gritar, pensando que era um fantasma. O medo impediu a visão deles, Vitor. Só que imediatamente Ele fala assim, novamente o que Ele disse em Mateus capítulo 8. Não temais. Não tenham medo. Não tenha medo. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga isso. Não tenha medo. Não tenha medo. E Ele olha assim para os discípulos e fala assim: não tenha medo, sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu, o Emanuel, o amigo Jesus, aquele que estava com você a todos os dias, aquele que está com você todos os dias. Ele pega e fala assim: sou eu. E ali a Bíblia fala assim que Pedro imediatamente fala assim: se é tu mesmo, me faça andar sobre as águas, me manda ir ter contigo. E ali Jesus, em um ato de imediatamente, fala assim para ele: vem. Vem. E quando ele se coloca com um pé, se coloca de pé, por favor.
E ali a Bíblia fala que quando Pedro recebe esse convite de Jesus falando assim para ele assim, ó, vem. E é o mesmo convite que Jesus está fazendo para algumas pessoas aqui, amém? É o mesmo convite que Jesus está fazendo para algumas pessoas aqui. Jesus está chamando algumas pessoas para viver algo impossível, que para nós é impossível, mas para Ele não. O impossível para Jesus é simplesmente uma palavra. O impossível para Jesus é simplesmente algo que para Ele não é nada. E ali Jesus está andando sobre as águas. E Ele fala para Pedro, Pedro, vem. E Pedro, em um ato de fé, se despindo de todo medo, se despindo de todo o temor, um cara que até agora estava gritando com medo de morrer, estava gritando com medo de morrer, estava gritando pensando que era um fantasma. Esse mesmo cara faz assim, ó, coloca o pé sobre as águas e começa a andar. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão entendendo? O convite que Jesus está fazendo para você nessa noite, o convite que Jesus está falando para você assim, ó, cara, sai desse lugar de medo e vem andar sobre as águas, venha viver uma vida do sobrenatural, vem viver um tempo de sobrenatural. Deus está despertando pessoas aqui para viver um tempo do sobrenatural. Você recebe isso? É um tempo de sobrenatural, um tempo que nós vamos sair do barco, nós vamos romper o nosso medo, nós vamos romper a nossa fé e nós vamos dar passos para dentro do impossível. E Jesus está nos chamando, vem, 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 não tenha medo, sou eu, não tem mais, sou eu. E ali a Bíblia fala que Jesus chamou Pedro e Pedro coloca um pé diante daquela água. E eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando porque a Bíblia fala que o vento não parou, amém? Vocês estão aqui comigo? Vocês estão distraídos com aqui atrás? Vocês estão distraídos com o louvor? Presta atenção, por favor. É algo que vai tocar o teu coração. É algo que o Espírito Santo está querendo falar com você, para que simplesmente você saia dessa vida de medo que você está passando e começa a viver um tempo do sobrenatural. E ali Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a caminhar. A experiência mais poderosa que alguém já teve, andando sobre as águas, cara. E Pedro vai andando sobre as águas de direção em Jesus, com seus olhos fitos em Jesus. Ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a andar. Vem aqui você, André. Ele começa a andar sobre as águas, com os olhos fitos em Jesus. E a Bíblia fala que por certo tempo ele começou a olhar pela tempestade e afundou e caiu. Fique de joelho. Ele afundou e caiu. Quero fazer essa demonstração com você. Ele saiu de onde ele estava, ou seja, uma zona de conforto. Ele saiu da sua zona de conforto. Pedro saiu da sua zona de conforto com o convite de Jesus. Eu quero falar uma coisa aqui. A chave para a gente viver o impossível, a chave para a gente viver o sobrenatural, sabe onde está? No convite de Jesus para nós. Enquanto que Jesus não falar para a gente vir, nós não podemos ir. Porque sabe, eu fico imaginando se Pedro pulasse do barco, simplesmente pela força dele, sabe o que ele iria fazer? Ele ia afundar de primeira. Porque a chave do teu milagre, a chave de você viver o sobrenatural, está em você falar assim, Jesus, me manda aí ter contigo. E Jesus responder, você falar assim, vem. Está em você ouvir e dar uma resposta, ouvir e obedecer. Ou seja, ele sabia de quem Jesus era e falou assim, se é tu mesmo, me manda aí ter contigo. E Pedro vem saindo do barco, andando sobre as águas, através do convite de Jesus. E por algum momento ele começa a tirar os olhos de Jesus, começa a cochear em dois pensamentos. E a Bíblia fala ali que Pedro começa a afundar. Pedro começa a afundar. E o mais incrível que a Bíblia fala, que imediatamente, quando Pedro começa a afundar, Jesus estende a mão para ele, e o perfeito amor levanta Pedro. E agora, eu fico imaginando Jesus abraçado assim, ó, com Pedro. Eu fico imaginando aqui, e ele olha para Pedro e fala assim, por que duvidou, homens de pouca fé? Por que você duvidou, homens de pequena fé? Mas eu nunca entendi, pastor. Como que um cara que sai da sua zona de conforto, deixa tudo para trás, arrisca o teu medo, fala assim, eu não tenho mais medo, eu estou indo em direção a Jesus, coloca o pé sobre as águas, começa a caminhar num ato sobrenatural, e aquele cara afunda. Como que um cara desse é um homem de pequena fé? Eu sempre me perguntei isso, por que Pedro era um homem de pequena fé? Até que eu li Mateus capítulo 8, versículo 23, ele já tinha ensinado para Pedro ali. E Pedro, porque ele é um cara que tinha revelação, Pedro que deveria levantar as suas mãos, Pedro deveria levantar as suas mãos e falar assim, aquieta-te vento, aquieta-te mar,
Só que ele não deu a resposta adequada. E depois ele começa a andar sobre as águas, viver o sobrenatural. E ainda com medo, ele cai. Só que eu quero te falar uma coisa. Quando as tuas dúvidas, as tuas incredulidades te levarem de um lugar que você vai afundar, o perfeito amor sempre vai te levantar de novo. Sempre vai estender a mão para você te levantar e te fazer cumprir o teu propósito. Te fazer cumprir o teu propósito. Você recebe essa palavra. Você recebe essa palavra. Eu gostaria que o louvor subisse aqui. Vamos ministrar junto. Ministre junto com o Vitor. Vamos lá. Vamos fazer algo para Jesus aqui. Escuta algo. E ali, o mais interessante, eu quero terminar falando isso. É que quando Pedro sai da sua zona de conforto, encontra Jesus. Encontra Jesus, afunda Jesus e levanta ele de novo. O perfeito amor levanta ele. Porque não importa quantas vezes você vai cair, sempre ele vai te levantar. Não importa quantas vezes você caia, sempre o perfeito amor vai te levantar. E o mais interessante é que agora Pedro abraça Jesus aqui. Olha aqui para mim, presta atenção. Presta atenção nisso. E para o mesmo lugar que Pedro saiu, a tua zona de conforto, o seu medo, um lugar que ele andou sobre as águas, caiu, o perfeito amor levantou ele. Ou seja, todos os traumas, todos os fracassos de Pedro, Jesus levanta ele. E agora fala assim: agora nós dois vamos caminhar juntos sobre essa situação. Nós dois vamos caminhar juntos sobre isso. Amém? Receba essa palavra, que Deus vai fazer você caminhar por cima das suas dificuldades, dos seus fracassos. Deus está fazendo você a caminhar por cima dos seus fracassos, caminhar por cima do medo. Quantos querem isso? Quantos querem isso? Caminhar por cima do medo, caminhar por cima da depressão. Ei, levante suas mãos e peça a Ele nessa noite.